like a Hellcat. Bom, então vamos iniciar com a adição e a subtração de radicais quando possuem o mesmo índice. Também existe quando os índices são diferentes. Aí nós vamos ver o próximo vídeo. Então, o primeiro exemplo que eu citei aqui é quando os radicais eles são semelhantes, tá? Então, quando os radicais são semelhantes, o que é que nós vamos ter? Primeiro eu vou pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho 5 raiz de 8. Quero somar com 10 raiz de 8. E um outro exemplo que eu vou citar aqui, o raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Então, ó, quando você for adicionar ou subtrair, tá? Fazer a operação de adição ou subtração entre radicais com a forma semelhante, você vai tomar eles como se fosse uma operação algébrica aí, em que a parte literal é semelhante. Por exemplo, 5x mais 10x, tá? Então aqui, ó, 5 raiz de 8 mais 10 raiz de 8, você vai fazer o que? Somar aqui esses fatores, tá? 5 mais 10, 15, e conservar a parte do radical. Então isso aqui ficou 15 raiz de 8, tá? Simples. A mesma coisa aqui, ó, tem um raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Então quando não aparece aqui na frente, você precisa lembrar que é quem? O número 1. Então você tem 1 menos 4. 1 menos 4 é menos 3. Tá? Menos 3 o que? Raiz de 3. Tá? Isso aqui serve tanto quanto for raiz cúbica, raiz quarta, raiz décima e assim por diante. Tá? Então, moral da história, você vai operar aqui o que nós colocamos em fator externo, tá? E vamos conservar o que? A parte dos radicais, tá? Isso quando eles forem semelhantes, tá? Agora aqui, observe que ao lado eu coloquei quando os radicais eles não forem, no caso aí, semelhantes, ou seja, nós precisaremos fazer uma simplificação. Por exemplo, se você pegar uma raiz de 18 e for somar com a raiz de 2, observe que raiz de 18 e raiz de 2 não são iguais. Então você precisa fazer a simplificação aqui de forma a deixar as raízes semelhantes, se possível, tá? Então no caso aqui, ó, se você observar, esse 18 ele é um 2 ao quadrado. 2 não, né? Deixa eu ajeitar aqui. Ele é um 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2, tá? Então você pode colocar isso aqui, ó, dentro do radical, e de acordo com a aula anterior, em que nós aprendemos a colocar o fator externo do radical aí, nós temos aqui que esse 3 ao quadrado vezes 2 dentro do radical, ele vira um 3 vezes raiz de 2. Por quê? Porque lembre-se, o expoente desse 3 aqui, ó, ele é igual ao índice do radical. Então, por propriedade, nós podemos colocá-lo para fora, tá? Então fica aqui, ó, 3 raiz de 2 mais a raiz de 2. Observe que agora nós temos os radicais o que? Semelhantes. Então, quando eles não forem semelhantes, nós tentamos forçá-los a serem semelhantes e assim efetuar a operação. Então aqui, ó, fica no final 4 raiz de 2, tá? Vamos pegar aqui outro exemplo. Apagar isso aqui no lado. Então, outro exemplo.
Se você tiver raiz de 20, agora vamos fazer com a subtração. Menos 3 raiz de 5. Observe que os radicais eles não são semelhantes. Então nós vamos observar se nós podemos simplificar o maior radical de forma, ou os dois, tá? De forma que deixem eles iguais. Então, resolver a operação. Aqui, ó, esse 20, observe que ele pode ser escrito como 2 quadrado vezes quanto? Vezes 5. Isso eu posso colocar ele dentro do radical. E assim nós teremos o 2 aqui como fator externo. Ele sai porque o expoente dele é igual ao índice do radical. E só fica quem do lado de dentro do radical? O 5. Tá? Então nós temos aqui 2 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Então você pode observar que agora sim eles são semelhantes. O que é que a gente faz quando são semelhantes? Resolve aqui, ó, os fatores externos. 2 menos 3 é menos 1. Então posso botar só o menos. E repetir o que? A minha raiz de 5. Tá? Então, ó, para você resolver a adição e subtração com radicais com o mesmo índice, se eles forem semelhantes, você resolve os fatores aqui, ó, externos e conserva o radical. Quando eles não forem, você tenta fazer a simplificação e deixá-los iguais. Se não for possível, tá? Você terá que simplesmente resolver a raiz de cada um e o resultado de ambas você efetuar a operação que está se pedindo.